vai estar enviando esse material junto com a régua. Vamos ver como é que a gente utiliza a régua para fazer a medição. A régua, ela começa a utilizar a medição a partir do zero, não é do começo da régua. Então, se eu quero medir esse lápis, onde é que eu vou iniciar a medição? No zero, tá vendo? Certo? Olha lá, não é no início da régua, no branquinho, é a partir do pretinho. Então, vamos ver como que a régua está dividida em unidade de medida. Vamos lá. Ao utilizar as partes do corpo para medir comprimentos, vimos que é possível obter resultados diferentes. Então, nós vimos lá atrás que há diferença da mãozinha do Lucas para a mãozinha da Isabela, porque a mão do Lucas é menor. Então, teve uma quantidade maior de palmos. A fim de resolver esse problema, foram adotadas unidades de medida de comprimento padronizada, como o centímetro. Então, nós vamos ver como uma régua é dividida. Do 0 ao 1, nós temos 2 risquinhos grandes, estão vendo? Nós temos a unidade de medida aí, o centímetro. Então, esses risquinhos que são maiores, eles são os centímetros. Então, aqui nós temos 1 centímetro, 2 centímetros, tá vendo? 3, 4, entenderam? Então, o risquinho maior são centímetros. Em uma régua, a distância entre os números 0 e 1 é 1 centímetro. O mesmo ocorre entre os números 1 e 2, entre 2 e 3 e assim por diante. Utilizando uma régua, Daniel mediu o comprimento de sua caneta. Olha lá, Daniel. Aonde que a tia disse que iniciou a unidade de medida? No 0. Vamos ver quantos centímetros tem essa caneta? Nós precisamos contar de 1 em 1? Não. Ó, do 0, ela foi até onde? Até o 14. Então, ela tem 14 centímetros, certo? Então, vamos registrar? A caneta de Daniel tem quantos centímetros? 14. Em seguida, Daniel mediu o comprimento de um pequeno pedaço de barbante. Ele observou que esse comprimento é menor do que 1 centímetro. Opa, que é esses risquinhos pequenininhos, tia? Nesse caso, para expressar essa medida, podemos utilizar o milímetro, que também é uma unidade de medida de comprimento padronizado. Então, entre os centímetros, nós temos o milímetro, que são os risquinhos menores. Conta pra tia quantos milímetros tem do 0 ao 1. Vamos lá. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha a régua da tia. 5 milímetros já tá marcando, ó, tem um pontinho. Então, do 0 a esse pontinho, tem 5 milímetros, certo? Desse pontinho a 1 tem mais 5. Então, 1 centímetro tem quantos milímetros? 10. Muito bem. Assim, podemos dizer que o pedaço de barbante tem 8 milímetros de comprimento. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Vamos lá. Página. Olha, chegou atividades. Vamos colocar em prática. É bem legal trabalhar com régua. Então, vocês vão pegar a régua, não fiquem batendo porque ela quebra, tá? Página 151.
Utilizando uma régua, meça o comprimento de cada um dos pedaços de barbante e escreva a medida no espaço adequado. Então, eu tenho aqui um pedacinho de barbante. Eu vou começar a medir a partir da onde? Do 0. Quantos centímetros tem esse barbante? Vai do 0 ao 5. E esse pequenininho? Quantos milímetros? Vamos lá? Ó, já tá marcado da tia aqui, lembra? Olha lá. 5 milímetros. E esse maior? Passou dos centímetros, mas eu quero milímetros. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 milímetros. Olha esse grandão, segundo ano. Eu quero em centímetros. A partir do 0 até o... Preciso contar? Não, olha lá até onde foi. 10 centímetros, certo? 2. Utilizando uma régua, meça o comprimento de seu passo e do passo de 2 colegas. Então, vocês vão aí na casa de vocês fazer essa medição com alguém que está aí próximo. Você vai dar um passo e vai marcar, certo? Olha aqui. Do dedão até o outro pé. E com a régua vocês vão medir os centímetros desses passos, tá bom? Se cada um de vocês medir o comprimento de uma parede utilizando o próprio passo, quem obterá a menor quantidade de passos? O que é que vocês vão fazer? Vão lá naquela parede que nós medimos da sala. Mediu com um passo. Mediu você e o seu pai, certo? Aí vocês vão imaginar, utilizando os passos, quem tem o maior número de centímetros. Por exemplo, você é menor e o seu pai é maior, não é? O passo do seu pai, ele é maior que o seu. Então, ele vai usar uma quantidade menor de centímetros. E você vai utilizar uma quantidade maior de centímetros. C. Estime em passos o comprimento do contorno de sua sala de aula. Então, nós não estamos na sala de aula, nós estamos em casa. Então, vocês vão ou na cozinha ou na sala. Agora tem que medir as 4 paredes, é o contorno todo, tá? Em passos, tá bom? Meça em passos e complete a frase. O comprimento do contorno da sala de aula em que eu estudo mede, então nós não estamos na sala, vocês vão fazer em casa. Quantos passos deu? A medida estimada no item C se aproxima do resultado obtido